Ok? Vamos então para o capítulo 8 de hoje. Platão. Grande Platão, né? Platão está entre os 4 maiores filósofos dos tempos, né? Com Aristóteles, Kant. Está aí entre os que fizeram a diferença. E aí, num sentido até que foi colocado aí na aula anterior, o filósofo ser aquele que criou o sistema de pensamento. Esse seria o verdadeiro filósofo. Né? Então, Platão é esse que cria um sistema de pensamento. Por isso a grandiosidade de Platão, junto com Aristóteles, com Kant e alguns outros. Ok? Capítulo 8, eu tenho slides para mostrar para vocês, mas vou fazer primeiro a leitura da reflexão. Vou fazer a leitura aqui para vocês, então. Capítulo 8, Platão, reflexão. Homem universal versus homem individual. Nos dois chamados príncipes da filosofia helênica, culminam duas ideologias perenes da humanidade pensante. A mentalidade dedutiva, sintética e intuitiva de Platão e a concepção indutiva, analítica e intelectiva de Aristóteles. Atenas e Estagira simbolizam dois centros de cristalização sobre a concepção do universo, tão antigo como o próprio gênero humano, que nesses exímios pensadores encontram dois veículos adequados, dois clássicos focos da catalisação filosófica, a ponto de marcarem as suas principais correntes ideológicas da humanidade até os dias de hoje. Desculpe aí, um pouco afônico hoje. Todo eclesiastismo é consciente ou inconscientemente aristotélico. Todo misticismo é essencialmente platônico. Tomás de Aquino e Francisco de Assis são do século XIII os dois representantes típicos dessas duas famosas concepções de Deus e do homem. Vocês vão ter Aristóteles na próxima aula. Só um minutinho, desculpe. Vamos ver se melhorou aqui. Melhorou um pouco. Chagas, você colocou o texto aí, Carlos? Obrigado, hein? Bom, tem uma figura... Deixa eu colocar aqui para vocês. Só um instantinho. Devia ter separado essa figura, não separei, mas... Vocês estão vendo o slide que eu coloquei ou não? Sim. Isso. Isso aqui é o último slide da apresentação de hoje, mas eu gostaria de mostrar para vocês, do lado esquerdo, Platão, do lado direito, Aristóteles. Essa é a figura famosa da academia, é uma figura que vocês encontram na internet. Deixa eu dar uma olhada aqui, tenho ela inteira aqui, ó, para mostrar para vocês. Estão enxergando essa figura? Ok, então isso aqui é o ambiente da academia, que foi fundado por Platão. Se a gente olhar esses dois aqui, um zoom, então é essa figura. Se a gente for perceber bem, Platão está apontando para cima. E o Aristóteles está falando assim, ó, menos Platão, menos. Mais terra, vamos dizer assim. É bem simbólico isso, é algo bastante ilustrativo da
do modo de enxergar o mundo, da cosmovisão de Platão e de Aristóteles. Platão é esse visionário que vai olhar o mundo de uma forma que vai além dos limites deste mundo, chegando até o mundo das ideias. E Aristóteles é o patrono da ciência, é aquele que olha o mundo material, que fala para Platão, ó, vamos falar um pouco mais aqui, menos Platão. E esse dualismo ele vem até os dias de hoje. A doutrina espírita, ela tem, então, influência platônica, até porque nós concebemos também um mundo ideal, o mundo dos espíritos, uma realidade superior a essa, que vai além dos limites deste mundo. E o Aristóteles é aquele, então, que faz a leitura da realidade concreta em si. E a gente vai, então, ter, no encontro de hoje, vamos elevar as alturas com Platão, depois com Aristóteles, surgindo, então, o que eu entendo? O equilíbrio do entendimento. Esses dois mundos, do mundo intelectível e do mundo sensível, que Platão também falava sobre o mundo sensível, inspirado em Heráclito. Vocês lembram quem é Heráclito? Famoso aí? Todo mundo lembra, né? Qual é a frase famosa de Heráclito? Quem lembra? Quando a gente vai pisar no rio, ele nunca é o mesmo. Não é isso? Tudo está em constante mudança. E temos o Parmênides, que é aquele que traz a questão do espírito, que o ser é. E o Platão vai fazer uma síntese entre Parmênides e Heráclito. Ok? Mas com a visão de que a realidade essencial está no mundo das ideias. Ok? Com relação à reflexão, algum comentário? Assustou aí algumas palavras? Eu tive uma dificuldade de ler, não sei se vocês estão me ouvindo bem, como é que está? Apesar de estar um pouquinho afônico. Estão conseguindo ouvir? Tá normal. Tá normal. Então tá bom. Então vamos ler a introdução. Quem poderia ler a introdução? Depois a gente vai para os slides. Quem gostaria? Eu posso ler. Introdução. Introdução. Este capítulo nos fará familiar a Platão, com seu pensamento, sua filosofia e sua escola. Serão comentadas suas principais obras, principalmente a República, ver em que consiste o idealismo desse pensador, o mundo das ideias, o mito da caverna, o amor platônico, seus temas que num curso de filosofia não pode deixar de ser estudado. Platão foi o filósofo, educador e homem público. Entretanto, podemos acrescentar que foi um poeta irônico e trágico. E nada deve aos poetas satíricos, cômicos e trágicos. É considerado o maior prosador da língua grega antiga. Sua vasta obra filosófica foi, em grande parte, elaborada sob a forma de densos diálogos, longas falas, profundos conteúdos, elegantíssimo estilo retórico. Basicamente, a doutrina platônica considera que as coisas materiais são meras aparências, sempre se transformando, e que não permitem, por isso, chegar a nenhum conhecimento verdadeiro. Ok, perfeito. Obrigado. De nada. Então,
Então, vejam que o Platão é esse que vai falar, então, de uma forma bastante bonita, que a gente só pode conhecer bem fazendo as leituras dos textos de Platão. Que hoje não vai ser possível a gente trazer textos de Platão, porque eles requereriam muito tempo. Então, a gente já vai trazer os conceitos diretamente para vocês. Ok? São inúmeros conceitos que a gente vai ver hoje. Mas eu sugiro a todos a buscarem ler os diálogos de Platão. Sabemos que Platão, discípulo de Sócrates, ele vai usar através da figura de Sócrates, contando passagens de Sócrates, ensinamentos socráticos e, posteriormente, ensinamentos próprios, dando voz a Sócrates, trazendo conceitos platônicos também. E isso até cria, no meio filosófico, uma certa dúvida de que em que ponto os diálogos são de autoria de Sócrates e de que ponto são autoria de Platão. De tal forma que discípulo e mestre se confundem, muitas vezes. Hoje até li uma matéria falando de uma crítica, onde alguns consideram que Platão foi muito além do que Sócrates colocou. Então, há uma crítica no sentido de que isso que foi além não fica muito claro se veio de Sócrates ou de Platão. Então, é preciso um estudo aprofundado dos textos. Mas, para nós, não é preciso isso. Nós vamos pegar os conceitos que já são bastante interessantes, são muitos. E ele, então, quando se fala que Platão é idealista, é porque ele concebe pelo pensamento uma realidade que vai além da que a gente observa materialmente. E aí ele coloca o que está na reflexão da introdução. Se a matéria está em constante transformação e não há garantia daquilo que observamos ser real, já que, além da mudança, depende também do observador, é através das ideias que nós conseguimos chegar às formas ideais, dos quais a matéria é somente a aparência, o mundo das formas. Até aí, tudo bem? Pegaram o conceito? Isso é importante, tá? Isso aí é a base do pensamento platônico. E, de uma certa forma, se reveste de propriedade, porque eu posso olhar um objeto, falar para uma pessoa, aquele objeto é assim, assado, descrevê-lo de várias maneiras. Eu posso olhar esse mesmo objeto e vê-lo de uma forma diferente, até mesmo com cores diferentes, por exemplo. É o caso do daltônico, por exemplo. Ok? Então, a realidade está sendo vista de forma diferente. Esse é um dos problemas que vem até os dias de hoje, vem no debate que há entre idealistas, herdeiros de Platão, e os empiristas, que é a corrente que só aceita aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. E então, para a linha platônica, os sentidos são enganosos. Com essa questão do mundo das ideias, do mundo das formas, nós vamos pensar, por exemplo, num triângulo, numa circunferência, num quadrado, que são objetos matemáticos perfeitos. Agora, nós não encontramos na natureza um triângulo perfeito, um quadrado perfeito,
ou uma circunferência perfeita. Só são concebidos esses objetos geométricos através do pensamento. Ok? Tudo bem? Não temos uma circunferência perfeita, sempre encontramos uma circunferência aproximada. Algo que para os nossos olhos muitas vezes parece ser perfeito, mas sobre um olhar mais apurado, não é. E aí a importância de Platão, né, está sempre nos alertando com relação a isso. A nossa dificuldade que os nossos sentidos, a nossa percepção tem sobre os objetos. Eu vou agora, então, para a biografia, uma biografia sucinta dele, já compartilhando os slides com vocês. Instantinho. Uma janela. Estão vendo o slide por inteiro? Como é que está? Não, tá metade para mim. Metade? Estou vendo aqui que está... Não sei se você tem como colocar no modo apresentação, Ricardo. Sim, vou colocar. Uma janela, né? Uma janela. Peraí, então tem que colocar aqui primeiro. Ok. E agora? Perfeito. Tá uma janela para você, está inteira? Perfeito, tá. Deixa eu ver, estou esperando aparecer para mim, demorou um pouco aqui, porque eu não sei também. Eu estou tentando uma forma de eu conseguir enxergar vocês, algumas pessoas, mais o slide. Por isso que está dando um pouquinho de confusão aqui. Ok, então. Então, nós temos aí, então, ó, Platão, tem a figura aí de Platão, né? Até mostraram uma estátua de Platão, tem outra aí no slide. 427 a 347 a.C. Vamos lá, deixa eu passar o slide da biografia. Está aparecendo inteiro ainda para vocês? Agora tá pela metade. Metade. Com esse problema aqui. Puxa vida aí. Assim tá melhor. Aí dá para ver inteiro. Ok. Então, temos aí a biografia de Platão, né? Platão nasceu em Atenas, 427 a 347 a.C. O filósofo nasceu com o nome de Aristócles, como seu avô, mas seu treinador de luta Aristão de Argos o apelidou de Platão, que significa grande por conta de sua figura robusta. Filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos, fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Então, Platão era um racionalista, realista, idealista e dualista.
e foi inovador do diálogo escrito, das formas dialéticas da filosofia. Sua mais famosa contribuição leva seu nome, Platonismo, a doutrina das formas, conhecidos pela razão pura, para fornecer uma solução realista para o problema dos universais. Ok? Então, aí uma breve biografia dele. Ainda não consegui ficar bom isso daqui, viu? Aí tá bom. As obras de Platão. Se vocês olharem aí na parte de cima, vocês vão ver que a quantidade de obras é muito grande. Nós temos aí colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vezes 4, aí, né? 36 obras de Platão. Aqui alguns exemplos, só para ilustrar para vocês. Apologia de Sócrates, onde ele narra os últimos momentos da vida de Sócrates, que ele foi acusado, submetido a um tribunal para decidir sobre sua culpa e sua sentença. Hípias menor e Hípias maior, onde estão as noções de verdade e conhecimento a respeito da arte e da contemplação do belo, que para o filósofo não seria subjetivo, mas sim objetivo. O livro de Gorgias, né? É um livro sobre retórica, utilizando como personagens centrais Sócrates e o sofista Gorgias. Protágoras, sobre o ensinamento da virtude. Banquetes, sobre o do amor. O Fédon, sobre a imortalidade. Esse recomendo e nos interessa bastante. Ok? E sobre a doutrina das ideias. E a República também, bastante importante, né? Composto por 10 livros sobre a justiça política e o Estado ideal. Bom, esse é um resumo das obras. Se vocês entrarem na apostila, tem os escritos de Platão, o item 8.3. Lá vocês vão ter essa lista também disponível. E eu vou disponibilizar também os slides. Ok? E aí fica, então, para curiosidade, a gente já indica, né? Para alguns de vocês, a gente já indica pelo menos a leitura do Fédon, o mínimo, né? Apologia Sócrates. Seria muito interessante que vocês conhecessem o próprio texto. É interessante ver o texto, a forma retórica, de argumentação está nesses livros. Eu não sei se alguém aqui do grupo já teve contato, tirando aí os expositores, né, do grupo, já tiveram contato direto com o texto de Platão? Priscila? Eu comprei e estou lendo, e realmente o Fédon, né, é maravilhoso. Eu estou adorando a leitura. Muito bom. Isso. Uma ótima dica. E é bastante perspicaz, né? A forma dos diálogos, as colocações, as objeções. Então, é todo um desenvolvimento que não só o conceito, mas a forma de se chegar àquele conceito. Como é que a ideia é trabalhada? Quando se fala que, aí a gente encontrou na introdução, fala que se procura o pensamento universal, esse é o grande exercício dos diálogos. Outra apresenta outra opinião, e uma terceira opinião. Então, Sócrates, por exemplo, ele é aquele que vai trimando as opiniões individuais, buscando uma ideia universal por trás dos conceitos individuais, pessoais. Ok?
E esse é um exercício que a gente deveria fazer filosoficamente para tudo. Normalmente nós deixamos nos levar pelas nossas opiniões, que é a doxa. Lembra que na aula anterior eu falei da doxa? Que é um ensinamento de Platão? A gente parte da doxa, que é a mera opinião, para ir então para a episteme, que é a ciência, o conhecimento, algo pensado. E esse algo pensado, eu entendo que ele está bem pensado quando ele busca ser universal e necessário. Quando ele ainda é particular e às vezes está sujeito a um determinado tipo de pensamento, de cultura, ou um viés pessoal, ele ainda não atinge a essência do conhecimento. Então, a arte de Platão, nesse sentido, de buscar essa ciência que vai além, que é o que Sócrates fazia, né? Platão, discípulo de Sócrates, vai seguir essa metodologia, buscando uma compreensão mais universal dos conceitos. Ok? Entendendo que a partir daí ele se aproxima mais da realidade, daquilo que é verdadeiro. Então fica aí a sugestão de ler os textos, uma breve biografia aí, né, para vocês. Tem a biografia do próprio Apostila, do capítulo 8, essa que eu estou colocando para vocês nos slides, mas a pesquisa pessoal também sempre é bastante válida. Vamos lá, vamos para o próximo, então. Seria o mundo das ideias, né? Vamos partir para esse lado. Vamos buscar aqui. Próximo slide meu aqui, instantinho. Vou colocar de volta. Está todo mundo enxergando a teoria das contingências? O mundo das ideias? Ainda está aparecendo as obras de Platão. Para mim também. Deixa eu ver. Vamos lá. Agora sim. Agora foi, né? Teoria da contingência, né? O mundo das ideias. O que há de permanente é um objeto. É a ideia. A mudança ocorre porque esse objeto não é uma ideia, mas uma incompleta representação da ideia desse objeto. Então, Platão ele vai nos colocar que o que nós temos aqui são representações no mundo das formas, no mundo material, daquilo que no mundo das ideias está em perfeição. E aí temos o exemplo aí do slide, que é o cavalo, por exemplo. Há diversos tipos de cavalo, né? Cavalos altos, baixos, um pônei, temos um cavalo de uma cor, de outra, malhado, que seja, mas todos eles remetem a uma ideia, a forma ideal. Está nesse mundo das ideias, onde ele concebe que de lá é que veio a forma, vamos dizer assim, veio o projeto inicial desse cavalo, que aqui no mundo material, ele surge de diversas aparências. Mesma coisa o homem, né? A forma ideal do homem no mundo das ideias, e aqui a variação entre os homens, a diferença de estatura, de aparência, entre outras coisas. Ok? Na apostila ele vai dizer, então, que nesse reino das formas perfeitas, que seriam eternas, imutáveis, passíveis de serem conhecidas pela razão, o mundo sensível é o mundo da mudança, conforme nos diz Heráclito, né?
O mundo de objetos materiais seria a imitação do mundo. Não mudou? Ok. Ok. Beleza. Então, olha aí uma comparação do que seria, então, o mundo das ideias e o mundo das coisas materiais, do mundo inteligível e do mundo sensível. Então, nós temos o quê? As ideias no mundo inteligível, no mundo sensível, as coisas materiais. No mundo inteligível, a essência em si, e no mundo sensível, a aparência. Esse em si, né, aquilo que é a sua essência, que nós não conseguimos perceber. Estando no mundo material, nós vemos somente a aparência. O modelo ideal, que é essa forma ideal no mundo das ideias. A cópia que aqui está no mundo material. Aquilo que é perfeito no mundo das ideias, para uma imitação imperfeita aqui no mundo material. Imutável, porque essa forma já está definida no seu ideal. E aqui ela é mutável, sujeita à transformação. Eterno, permanente, efêmero no mundo sensível, transitório, real no mundo ideal, ilusório no mundo sensível, absoluto no mundo ideal, relativo no mundo sensível, no mundo da razão e intuição intelectual, que é no mundo inteligível, e aqui da percepção, aí entra o empirismo que eu comentei com vocês, a episteme, que é o conhecimento, a ciência, a doxa, que é a mera opinião, e em si, e para si, no mundo sensível aparente. Veja aí que já surge uma complicação, né? Porque como nós estamos inseridos na realidade material, para muitos só é válido a coluna da direita, porque a da esquerda ela só é alcançada através do pensamento. Então nós estamos encobertos por um véu do mundo sensível, do mundo da forma. E a gente só teria acesso a uma compreensão direta do mundo inteligível quanto espírito, aí sim, no mundo das formas ideais, né? No mundo espiritual. Aí a pergunta que eu coloco para vocês, o mundo espiritual ao nosso redor, ele já é o mundo das ideias do Platão? O que vocês acham? Alô? Alguém se escuta? Ricardo, hoje eu ainda estava vendo alguns vídeos, né? E estava falando exatamente da ilusão, do ilusório e do real, né? Porque enquanto a gente não está estudando, eu pelo menos, né, não está esclarecido, a gente inverte algumas desses itens nas colunas, né? Então a gente acaba achando que é real, que é ilusório, e ilusório que é real, né? Então, depois que a gente começa a estudar, que a gente começa a entender, é que a gente percebe mesmo o que é real, né? Tudo aquilo que é imutável, é tudo aquilo que já é perfeito, quando na verdade a gente faz uma complicação danada entre uma e outra quando a gente não está bem esclarecido, quando a gente não está estudando, não está desperto, né? Então, o que existe é uma projeção do nosso espírito em termos de sentimentos, em termos de conexão com esse mundo ideal, né? Quando Jesus vem e fala no reino dos céus lá, é uma promessa de uma realidade melhor, onde ele fala que lá não terá mais choro, nem ranger de dentes, onde o próprio Deus será luz
para todos os homens. Esse mundo, sim, me lembra o mundo platônico. O que nós temos aqui ainda, e aí até mesmo nas esferas espirituais do nosso planeta, é ainda uma cópia imperfeita, mesmo no plano espiritual. Quanto mais no mundo material, mais imperfeita ainda, mais grosseira. Ok? Então, o mundo das ideias de Platão, ele é aquela concepção ideal que talvez, pensando na linguagem espírita, nós podemos transpor para o plano do puro espírito. E lá, sim, nós encontraremos uma realidade ideal como essa que Platão coloca, aonde a realidade para o espírito será a mesma. Não haverá essa dicotomia, essa diferença que há entre o mundo espiritual e o mundo material que nós observamos. Ok? Mas ainda estamos presos no véu da ilusão. Por isso, a concepção, né, então, que a gente vai ver mais para frente, do mundo do mito da caverna. É importante a gente entender esse conceito agora, porque quando a gente falar do mito da caverna, nós vamos estar falando de nós, que vivemos na caverna, olhando as coisas sobre luzes, ainda como que uma penumbra. E o interessante, a gente vê que no Evangelho, Paulo apóstolo, influenciado pelo pensamento platônico, acredito, porque o pensamento grego era onipresente nos tempos de Jesus, Paulo apóstolo fala que a gente vive sobre um véu, que vemos as coisas sobre um enigma, como que um espelho. E que somente saindo dessa condição é que seremos capazes de ver as luzes, né, da verdade. Por enquanto, ainda caminhamos em densas nuvens. Ok? Professor, é igual a gente fala, né, quando a gente é adolescente, né, tem esse dia eu falei para uma conhecida, é amor platônico, né? Ela falou para mim assim, e ela tem síndrome de Down, eu achei tão bonitinha, falou para mim assim, Joelma, não é amor platônico, porque nem pensar eu penso, ele não está nem nos meus pensamentos. Então, amor platônico é aquilo que a gente imagina, idealiza, mas só no nosso pensamento, né? Então, eu achei tão bonitinho ela falar isso. Ai, legal. Então, aí você colocou outra inspiração que vem de Platão, né, essa questão. E aí é sempre assim, quando se apresenta, por exemplo, a gente vai ver a República Platônica, ela é vista também como algo inalcançável, inatingível, porque Platão concebia as coisas de uma forma ideal. Então, quem que era o governador da República? Eram os sábios, os filósofos. E aqui na prática, quem que é? Tá? É o que se dá melhor na política, né? Então, muitas vezes não é o sábio, não é o pensador, não é aquele que tem o conhecimento da ética, da moral, na maioria dos casos que a gente percebe, né? Sem entrar muito nessa polêmica. Okay? Isso aí é platonismo. Com relação ao entendimento do que é mundo das ideias, da diferença entre um e outro, todo mundo lembra bem o pensamento de Heráclito e Parmênides? Seria bom vocês terem isso bem... Porque o que o Platão está fazendo aí é um reconhecimento das duas teses. A tese de Parmênides, que o espírito que é o ser em si, é aquilo que é, e Heráclito vai dizer que não,
que nada é, tudo é um devir, é uma transformação, é uma mudança constante. Platão vem e afirma as duas coisas, só colocando isso. São duas realidades diferentes. Então, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, em alguns ambientes, é bom a gente verificar se a tendência do pensamento da pessoa é mais heraclitiana, só enxerga o que é sensível, material, ou se ela concebe também o espírito, se ela tem algo de Parmênides, ou até mesmo de Platão, que afirma o que Parmênides colocou. Tudo bem? Vejam que é um avanço em relação ao que nós vimos anteriormente, né? São duas teses que são colocadas por Parmênides, por Heráclito, e Platão vem e faz uma síntese dessas duas, que até hoje são motivos de controvérsia. Ou não são? Onde é que surge a controvérsia do mundo ideal, do mundo espiritual e do mundo da matéria, do mundo transitório e do mundo permanente? Na discussão entre espiritualistas e materialistas. Materialista, ele vai olhar e vai falar, esse lado esquerdo aí dessa sua tabela é hipótese somente. E a gente vem que afirma isso como realidade. A dificuldade é porque essa realidade é alcançada através do pensamento e não através dos sentidos. Então, o materialista, num primeiro momento, ele tem uma certa vantagem por se apoiar nas coisas materiais como evidência direta. É aquilo que vocês vão ver aí ao longo do curso, no objeto evidente que está ali. O mundo das ideias é o objeto que a gente percebe indiretamente. É o objeto inevidente, que não está evidente claramente aos nossos olhos, mas é percebido pela razão, pelo intelecto. E esse é o grande exercício. Eu acho que é nisso que o filósofo supera aqueles que somente conseguem olhar o mundo sobre os olhos só dos sentidos. Ok? Tudo bem? Comentários? Podemos avançar? Assustados? Tranquilo? Ok. Assustados. Então, pode compartilhar. O espanto é necessário mesmo. Filosofia. Não, o assustado é no sentido de quantas coisas ainda preciso aprender. Mas faz muito sentido. Quando a gente pensa lá em Kardec, por exemplo, onde a gente pensa que a ciência teve a oportunidade de receber uma evidência direta dos espíritos, foi essa realidade superior que se inclinou sobre nós para dar evidências concretas, para a gente tratar esse assunto no plano empírico. Então, o livro dos médiuns, ele é toda uma metodologia científica, no sentido de buscar a ciência das coisas do espírito, no conhecimento direto das questões espirituais, que até então ficam subjetivas, ficam no campo do pensamento. Ok? Uma coisa, por exemplo, que Platão não trabalhou. Platão não veio descrever o mundo espiritual ao nosso redor, por exemplo. Ele concebia através da razão. Agora, os espíritos vêm, nos trazem obras de literatura mediúnica
com descrições do mundo espiritual. Aí a gente já entra num outro patamar. Ok? É uma descrição dessa realidade que está acima do plano material, né, do sensível, para a gente se aproximar, para a gente ter uma compreensão cada vez maior disso tudo, do qual ainda nós não estamos preparados ainda. Mas estamos sendo preparados aos poucos, didaticamente, enquanto humanidade, para uma visão mais direta do mundo espiritual. Ok? Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Mudou o slide aí para vocês? Mudou sim. Linha dividida. Essa linha dividida, gente, é um gráfico. Se a gente for pensar aí, eu não sei se vocês conseguem enxergar esse gráfico, a gente vai fazer uma leitura desse gráfico indo da parte inferior para a parte superior. Essa linha dividida é um gráfico que descreve um processo criativo de ascensão do entendimento. É uma linha dividida na vertical, então essa linha aqui na vertical está dividida em segmentos, segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, para a prática da dialética. No primeiro momento, essa linha dividida criada por Platão, esse gráfico, nos mostra que a aparência é o primeiro momento. É onde a gente tem a percepção, percebemos as coisas na sua forma aparente, surge a linguagem, a suposição daquilo que estamos percebendo. Se vocês olharem o A, ele ainda está aqui dentro do mundo sensível da doxa, no campo da opinião, evoluindo da aparência da opinião, no campo da opinião, nós vamos para o saber instituído, a crença. Aquilo que nós percebemos aqui embaixo, tivemos uma percepção, passa pela nossa opinião, que vai ser influenciada pelo nosso costume, pela tradição, pela informação que temos, pelo senso comum e até mesmo a fé e a crença. Então, esse é o saber, no primeiro momento, na aparência da crença, como saber instituído. Aí a gente vai avançando nessa linha dividida, subindo um pouco mais. Nós vamos, então, entrar na razão, na racionalidade. Entramos aqui, então, no mundo da ouísia. O mundo inteligível é onde aquilo que eu tenho como crença se transforma num saber, numa razão, porque eu penso aquilo que eu concebi através da crença, da fé, da opinião. E ao pensar, buscar o entendimento, que é essa dianoia, nós encontramos, então, a ciência, a episteme, tecnologia, a lógica, a matemática, a geometria. Já é o nosso exercício da razão em cima daquilo que nós, no primeiro momento, só concebemos através da mera opinião. E avançando um pouco mais, aquilo que é chamado de clarividência, ou noesis, que seria sabedoria, que eu também entendo que essa clarividência a gente pode entender também por intuição, conforme nos fala Bergson. Vocês vão ter aula aí sobre Bergson, mais para o fim da apostila.
Mas o Bergson vai trabalhar muito essa questão da intuição, daquilo que nós podemos ver através de um relance, de um entendimento da razão, de uma compreensão geral de algo que observamos. E aí, então, fala sobre o belo inteligível, a arte, ela nos contempla o belo, nos traz essa clarividência da virtude, na própria filosofia dialética, seria, então, a tomada de consciência. Então, essa linha dividida seria, então, um gráfico da evolução do nosso saber. O ser humano ele está trafegando bastante ainda entre o B e o C, entre a crença e a razão, e mais alto um pouco, alguns já no campo da intuição. Seria uma compreensão mais elevada. Deixa eu diminuir aqui. Tudo bem? Entenderam aí o gráfico da linha dividida? Continua aparecendo para vocês aí, não? Deixa eu diminuir aqui. Está aparecendo. Sim. Se conseguiram enxergar bem, conseguiram fazer uma ilustração boa do gráfico, como é que é a dinâmica do gráfico, partindo, então, de um conhecimento mais primário, que seria uma percepção pura e simples, avançando, então, para uma opinião sobre essa percepção. E na medida que eu tenho uma opinião formada, aquilo que nós já falamos aqui, eu penso que, eu adentro, então, o campo da razão, porque eu pensei, racionalizei sobre aquilo que eu percebi, eu tinha no campo da crença, e, por último, a clarividência, que nos leva, então, a uma compreensão superior daquilo que a nossa razão está alcançando. Por exemplo, quando a gente olha a natureza ao nosso redor, podemos fazer uma análise da natureza no campo da razão, fazendo uma descrição da natureza. Ok? Então, estamos no campo da racionalidade, lá no item C, desse gráfico da linha dividida. Mas também podemos olhar a natureza e ter uma intuição superior da natureza. A despeito daquilo que nós somos capazes de descrever, um sentimento, uma beleza, uma estética que nos arrebata, nos dando uma compreensão maior ainda do que essa que nós obtemos pela razão. Por isso que aí, então, a gente vai pegar as escrituras, o Evangelho, a Bíblia mesmo, vai falar que Deus ele se mostra, né, através da sua criação. A intuição de Deus também vem através da observação do belo na natureza, da estética que nos envolve a natureza. Seria uma compreensão superior. Por isso que tem aquela historinha do beduíno, né, que olha os céus, contempla as estrelas e vai falar que aquilo é o testemunho de Deus, por não foi feito pelos homens. Aquela beleza espanta. O filósofo Kant vai fazer o mesmo reconhecimento que o beduíno, olhando e falando, se tem uma coisa que eu me admiro, é o céu estrelado sobre mim. Essa intuição da grandiosidade da natureza aos nossos olhos. Então, eu entendo que aí é uma certa sensibilidade. Uma certa sensibilidade. Que algumas pessoas alcançam o nível da razão e do racionalismo, mas não conseguem sair desse patamar e entrar no campo da intuição, da clarividência, nesse sentido aí que Platão coloca. Clarividência como ver além, como enxergar, por exemplo, o belo, o bem, a virtude.
está sobre todas as coisas. Algum comentário? Perguntas? Bom, ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Então, vou partir do suposto que vocês estão fazendo se compreender. Ok? Mas fique à vontade para falar. O assunto ele é amplo. Eu acho que esse gráfico foi muito ilustrador. Eu acho que dessa forma que você apresentou, Ricardo, ficou bem claro. Eu acho que deu uma outra conotação, ficou muito bom. Ah, que bom, então. Aí vocês dão uma olhada também na apostila, olhando esse slide, vou mandar pelo WhatsApp para vocês. Aí vocês podem amadurecer um pouco mais essas ideias e essa compreensão. Tá bom? Fico contente, então. Vamos lá. O mito da caverna, né? Quem já não ouviu falar do mito da caverna? Vocês estão enxergando aí? Eu coloquei uma figura, né, do mito da caverna. Se vocês olharem, primeiramente, à esquerda do slide, vocês vão ver alguns indivíduos acorrentados, olhando para a parede, vendo a sombra de um cavalo, de um animal, passando, sombra dos homens, e essa sombra está sendo projetada, e aí, num segundo plano, mais à direita, nós vemos figuras de pessoas que passam, ilustrando, né, com que marionetes, essas figuras, que têm, então, sobre a luz do fogo, projetada a sua sombra sobre a parede. Então, vamos fazer uma ilustração de que nós somos esses que estamos acorrentados, olhando para as sombras e acreditando que essas sombras que são projetadas na parede são a realidade. Num determinado momento, um de nós escapa, tem a oportunidade de sair para fora da caverna e olhar a realidade como um todo. Não só mais as sombras, mas a realidade em si. Agora eu fico imaginando a situação desse que saiu para fora, olhou tudo isso, enxergou as cores, enxergou coisas diferentes, né? uma Deve ter falado, outra você é realidade. louco, pra onde você foi? Você tá ficando louco, hein? Esse negócio aí não é de gente normal, não, hein? Você tá ficando meio, sei lá, tá estranho. Com certeza foi isso. O nome dele é Neo. Pode falar, Marcelo. O nome dele é o Neo, do Matrix. Não, Neo do Matrix, a famosa. É isso aí. Marcelo. Mas eu já passei por algumas coisas desse tipo, assim, né? Quando você acaba descolando um pouquinho, aí você comenta certas coisas, aí a pessoa fala assim, nossa, acho melhor você procurar um psicólogo, hein? Não tá certo, porque você sai daquela, não sei nem, daquela dimensão, né? E você enxerga outra coisa, e as pessoas, aquilo é tão, só tá acostumada com aquilo, que qualquer coisa fora, olha, acho melhor você procurar um psicólogo, né? Um psiquiatra, assim, para ver o que tá acontecendo, porque tá estranho. O pessoal falou, não viaja na maionese, não. Isso, exatamente. Não vai começar a filosofar, né? Vai começar a filosofar agora? Nossa! Tati, eu acho que você não estava na semana passada, o dia que eu comentei. Não tá. Eu já ouvi assim, nossa, você está na melhora da morte? Nossa Senhora, com meu você? Deus! Aí eu falei assim, bom, se eu estou na melhora da morte, então eu estou no caminho certo. Porque Exatamente. Todos estamos caminhando para a morte. Se eu estou melhor, então era o que eu queria ouvir, tá ótimo, né? Mas eu ouvi isso, nossa, você está na melhora da morte? Não, e pior que a gente tem que ouvir, chega um momento da vida da gente que a gente ouve essas coisas e já nem te abala mais, você já nem fala, você fala assim, pois é. Que bom. Exatamente. Ai, meu Deus. Então, esse mito da caverna,
E até como o Marcelo comentou, ele é uma simbologia, uma metáfora muito forte. Nós nos identificamos com ela todas as vezes que ela surge, em diversos formatos, em diversas mídias e filmes, né? Ele citou aí o filme Matrix, foi o grande... um filme assim que impactou uma geração. Eu sou dessa geração que foi impactada pelo Matrix. Eu me lembro, depois de eu ter assistido o filme Matrix, sair para fora do cinema, olhar para a rua, para o lado direito, para o lado esquerdo. E agora? Será que é tudo uma simulação? Será que eles estão presos na caverna todo esse tempo e não sabia? Exatamente. Nossa. E é isso mesmo. E a gente fica até com medo de, né, tomar a pílula vermelha, né, e ter a melhora da morte. Né? Entendeu? E assim, e tem gente que não adianta. É difícil derrubar crenças, né? Coisas que nós trazemos com realidade. E é até perigoso até. Né? Tem gente que constrói uma vida inteira em cima de uma sombra, e se você levar a luz para essa pessoa, chega a ser desesperador. A sua luz, né? É que tá, é tudo referencial. Eu acho nisso, eu acredito naquilo, levo argumentos e tudo. E a pessoa nega. A gente já tratou disso em outras aulas e tudo, né? Até sobre essa questão de senso comum, senso crítico, a importância da gente buscar sempre esse aprender que o Ricardo mostrou no gráfico anterior. Né? A gente tem o mundo sensorial, os dados, a gente vai construindo ali as nossas informações, chega para o conhecimento e tem a sabedoria do que fazer com aquilo. Né? De ter uma certa antecipação, sabendo, de tendo acesso àquele conhecimento, como fazer. E é o que o Carlos falou no começo também, maturidade. A gente vai amadurecendo, né? Então a gente já vai ficando mais conservador, menos inconsequente do jovem, menos impulsivo, a gente faz parte do processo, né? E a gente até achar a nossa essência é complicado, né? A gente não sabe o que a gente é em essência, né? Na verdade, a gente lá, se o Parmênides, né, a gente o Heráclito é o devir, a gente está fazendo parte de buscar a essência no termo de modelo, né? De um lado, chegar a gente descobrir a nossa própria essência no mundo espiritual mesmo, naquilo que a gente é, e não naquilo que a gente está hoje aqui encarnado, vivendo no mundo de aparência, sofrendo influências da cultura, etc. A gente não sabe o que a gente gosta, na verdade. Às vezes a gente é muito influenciado pelas aparências, pela moda, etc. Vai fazendo escolhas até mesmo sem pensar. E a gente não sabe realmente qual é a nossa essência. E aquele outro lado, né, do Heráclito, devir, né, o mundo de transformação. Então é esse processo de amadurecimento, essa construção do homem de bem que a gente falou no começo, né, que a gente vai caminhando para aquele ideal. Mas que ideal? Da autodescoberta, do que a gente é em essência, de acordo com o plano do Criador, o que ele teve para a gente. Tá? Perfeito. Bacana, Marcelo. Eu queria reforçar o que a Patrícia colocou, que às vezes ela colocou até de uma forma com uma brincadeira, né? Mas é muito sério, porque a experiência de quase morte, se a gente for parar para pensar, o cara somos nós saindo muitas vezes da caverna, do corpo físico, e limita os nossos sentidos. De repente a gente se depara com uma realidade espiritual, sobrevive a essa experiência e retorna, e queremos contar para aqueles que ainda estão dentro da caverna. E a experiência é muito pessoal, então, assim, alguns vão dar ouvidos para o meu relato, vão se comover com o meu relato, mas outros não. E isso é natural que seja assim. Agora, para a pessoa, aquela experiência é fundamental, ela é definidora de vida. Quantos casos, né, relatados, famosos, até como o do Brian Weiss, onde ele de ateu passa convertido pelo fato de ter tido essa experiência de quase mortos. Quer dizer, o mundo espiritual se
vislumbrou para ele. O suficiente para dar um novo direcionamento de vida. Ok? O mais que a gente pode fazer é compartilhar essa experiência e apontar para as pessoas, né? Para pessoas que tenham interesse, que sim, que há aí, então, uma possibilidade que pode ser investigada, estudada, mas há muita literatura sobre isso. Que não falta literatura sobre isso. Ok? Vamos lá, então. Esses slides aí, talvez alguém já conheça, esses slides, As Sombras da Vida, esse personagem do Maurício de Souza, Piteco. Vocês conhecem? Estão vendo? Como não conhecer? Então, essa é uma outra também, como eu comentei, né? A mídia, né, traz várias metáforas no mito da caverna, e essa é a mais explícita que eu conheço. O Piteco então está lá perseguindo os dinossauros, de repente ele percebe umas vozes dentro da caverna, e aí ele vai lá dentro olhar, ele vê que tem homens que estão lá vislumbrando as sombras da entrada da caverna, inclusive até fazendo uma torcida aí, né, contemplando o que se passa naquelas sombras. O Piteco é esse, acho que como que filósofo, né? Chega para incomodar aquela situação de acomodação, fazendo pergunta: o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão aí. Ah, que pergunta mais boba. Existe outra coisa a não ser contemplar a vida? E para eles a vida está na parede, né? Aí ele, como é aquele que veio de fora, mas isso é só uma sombra, né? Vamos olhar lá fora e ver o que tem? Ah, você está enganado. Então é aquela resistência que nós vamos encontrar, né? Que a gente encontra nas pessoas. Quando você propõe, por exemplo, o caminho da espiritualidade, você convida, há outras coisas. Ah, você está enganado. O que tem é só o que está aqui. Aí, muitas vezes, é preciso, então, algo que mexa, que tire as pessoas daquela visão comum, né? E aí, então, que elas possam sair dessa realidade, ao convite que o Piteco está fazendo a eles. Vocês querem realmente apreciar a vida? E aí eles não vão na paz, não, eles vão na raiva mesmo. Mas, de uma certa forma, o Piteco é esse catalisador, né? Esse que, através como filósofo, né? Provocando o espanto, provocando a admiração, vai fazer com que eles saiam da caverna. E aí, então, num primeiro momento, a dificuldade de enxergar e contemplar a realidade, né? Como que um clarão, né? Quando nós saímos do senso comum e entramos para o senso crítico, e aí a dificuldade de aceitar aquilo que nosso senso crítico nos revelou. E aí, aos poucos, nós vamos nos acostumando. O Piteco, acho que ele funciona aí também como um orientador, pode ser um amigo, um filósofo, pode ser um mentor espiritual, que vai mostrar que a vida é um pouco mais ali daquilo que nós estamos acostumados a ver. E, no determinado, começa, então, a alegria de descobrir uma nova realidade, um novo olhar, né? Como eles estão tendo agora aí nesse momento. Agradece o Piteco, o tempo passa, as gerações vão, e no final, vamos dizer, a cada encarnação, nós precisamos de um Piteco de novo para mostrar que a vida está muito além, né? Eu acho que esse último slide, essa última figura, representa o mundo digital, o mundo eletrônico em que nós nos vivemos, né? Que muita gente entende que a vida em si, a realidade, está dentro de uma caixinha, com as suas imagens. Quem sabe também nós estamos precisando de um Piteco atual para nos tirar dessa ilusão. Ricardo, eu fiquei impressionado que o copyright é de 2002.
2002, né? Parece que foi ontem, né? Chega lá, 20 anos, né? E de lá para cá só piorou, né? Nesse Só aspecto, piorou. né? Que aqui ele estava na frente da TV ainda, né? Então mal sabia o que viria, né? E mal sabemos o que virá ainda, né? Você vê. Isso. E a grande dificuldade hoje da nossa geração, né, dos pais, né? Ontem, acho que mesmo, foi nesse final de semana, no Fantástico, uma matéria mostrando isso, né? Que tem que botar limites no tempo que o jovem fica ali diante do celular. E a cena mais absurda é aquela da pizzaria, onde todo mundo marca para comer uma pizza junto. E está todo mundo no seu celular, conversando com a pessoa que está no celular ao lado. Através do celular. Antigamente o limite era para estar em casa. Senão você ficava o dia inteiro na rua jogando bola, etc. Chegava em casa à tarde da noite, já entrava no sarrafo. Hoje nós temos que lidar com essa nova situação, né? Como... O Carlos está rindo, ele apanhou também, vai. Estava jogando o dia inteiro bola, chegava fora da hora, passava da hora, parava também. Muito, né, Marcela? Essa geração nossa, ela aproveitou bastante nesse aspecto, né? E eu não sei aonde que a gente se perdeu aí, que nós tivemos algo interessante e não conseguimos passar isso, né, para os nossos filhos, né? Que às vezes a gente fala da juventude, mas quem criou essa juventude que está aí foi a nossa geração, né? Então, eu acho que em algum momento aí a gente perdeu a mão, né? E fez com que as coisas desandassem um pouquinho, né? Então, voltando ao tema, então o homem de bem, ele chama a responsabilidade para si. Então, é importante a gente notar que nós temos, não total, mas uma parcela, né? Dessa responsabilidade aí também. Perfeito, cara, bacana. Então, aqui, vou colocar o slide aqui para vocês, um resumo, né, disso tudo que a gente viu, do mito da caverna. Então, o mito da caverna a caverna é um mundo sensível, o mundo das aparências, as sombras, a aparência sensível das coisas, como captamos pela sensação. Como tal, tratam de cópias imperfeitas daquilo que conservam sua forma verdadeira no mundo das ideias. Os grilhões e as correntes poderiam ser nossos preconceitos, opiniões, crenças, que estamos percebendo como realidade. Aí o prisioneiro que se liberta, o piteco, né, que já está liberto, o filósofo, alguém que busca o conhecimento, é capaz de acessar o mundo das ideias na sua perfeição. O exterior da caverna é um mundo inteligível, onde estão as essências. Para Platão, esse é um mundo real e verdadeiro. E a luz do sol, que é a suprema ideia do bem. Ok? Um resumo aí para vocês, tá? Depois vai ficar disponível aí para vocês. Sobre a academia, Platão foi o fundador da primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental, a academia, criada em 387 a.C., e teve esse nome por estar situada nos jardins do filósofo Academos. Ok? Temos aí a noção da república, né? Questão na apostila, é o item 8.9, tem um texto lá. Eu sugiro, então, vocês dando uma lida no texto da apostila. Não vou aqui, porque o tempo a gente não permite, né? Mas essa república, então, ela é formada por essas instâncias aí. A classe econômica são os proprietários de terra, artesão e comerciantes, que garante a sobrevivência material da cidade. É a classe militar, que são os guerreiros, são responsáveis pela defesa da cidade. A classe dos magistrados, quer dizer, os sábios, os legisladores, que garantem o governo da cidade sobre
o governo da cidade sobre as leis. Esse é um slide lá do professor Tiago Fávero de Oliveira, disponível no Slide Player. É uma plataforma de slides que eu costumo utilizar, indico para vocês. Esse é o esquema da organização da República. Como Platão enxerga a República. Veja que eu entendo que Platão vê isso de uma forma ideal, que as coisas deveriam ocorrer naturalmente, cada um de acordo com seus dons, suas capacidades, e naturalmente surgiriam as classes. Agora, o problema é quando há a inversão dessas classes, né? Quando os guerreiros resolvem, então, se tornar magistrados, e por aí vai. E é o que a gente muitas vezes acompanha. Pessoas que, despreparadas por uma determinada função, estão lá por questões de poder, de domínio, e não da forma ideal como Platão concebe. E aí, gente, somente uma leitura mesmo da República, para vocês terem uma ideia mais completa aí da estrutura hierárquica da República, né? Como é que ela funciona? Eu estou olhando aqui o texto da apostila, está aqui na minha mão, e vejo que só aqui já tem uma descrição, por exemplo, dos governos, como a timocracia, que é o governo dos ansiosos, a oligarquia, que é o governo dos ricos, ávidos por poder e dinheiro, a democracia, que nos inspira tanto, né? É o governo turbulento das massas populares, e a tirania é o governo de um déspota corrompido pelas paixões. Por 2 vezes, Platão tentou implantar a utopia política na corte de Siracusa, do tirano Dionísio. A República, então, é uma consequência no mundo das ideias. É a vontade da implantação de um mundo perfeito num mundo imperfeito. E essa é a grande dificuldade, gente, quando se fala em Platão, né? Existe o idealismo platônico, que muitos enxergam como impossível, que vai ficar sempre no plano do impossível. Aí a provocação que eu faço aqui para vocês. Para os pessimistas, estão eles com a razão? Ou haverá um momento onde a gente poderá implantar, ou conseguirá implantar? E quando seria isso? Esse mundo das ideias. Qual é a resposta que nós espíritas temos para isso? Será sempre uma concepção inatingível? Creio que não, pelo que eu tenho estudado. Eu acho que nós estamos num mundo de transição, essas coisas acontecem, mas a gente pode estar próximo de um mundo de regenerações, onde pode ser que tudo isso seja possível. Pode se aproximar um pouco mais, né? Podemos se aproximar. E essa é a diferença do pensamento. Quando a gente vai, então, a gente vai falar já no próximo slide, sobre imortalidade, né? Nós não concebemos o destino das coisas, o final das coisas, somente nesse mundo. Então, é natural que o homem materialista, ao olhar a realidade, seja pessimista, muitas vezes. E nós somos convidados a olhar de mais alto, a trazer esse espírito platônico, conceber que, se hoje não estamos no ideal, o ideal é algo a ser atingido, e através de aproximações, que aí o mundo de regeneração é uma aproximação, o mundo feliz é uma aproximação ainda maior, nós vamos atingir as realidades superiores, aonde essa república de Platão existe. Pode não existir para nós aqui hoje ainda,
mas com certeza em outras dimensões e outros mundos, ela lá já está. Eu entendo isso como uma concretização da promessa do Cristo. Quando ele fala que há sim, um reino de Deus dentro de nós não podemos construir, mas há também uma morada melhor, uma promessa para todos, uma realidade futura muito diferente dessa no qual nós estamos. Então, aquele ensinamento que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, da esperança como filha da fé. A esperança é filha da fé. Quem tem fé tem esperança. E é essa esperança que nos alimenta. Ok? Bom, deixa eu passar aqui o próximo slide. O tempo já está esgotado, né? O mito de Er, esse não aparece na apostila, mas eu trouxe um slide para falar do mito de Er, porque o mito de Er, ele é um relato, né, que está lá no livro 10º da República. Nesse relato ele fala dessa figura, o Er, só que ele vai até o Ricardo, que a figura não está aparecendo, tá? De novo? Eu nem vi que eu saí da... Para mim estava aparecendo. Não, o meu aqui ainda está como compartilhado. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo. Agora está só a metade. E agora? Está aparecendo para vocês? Okay. Então, o mito de Er, ele é um relato, então, que foi transmitido, né, oralmente, aí, como diz, de alguém que retornou lá do Hades. O Hades é a mansão dos mortos, ok? Então, o Er teve uma experiência de quase morte, né? Ele vai até o mundo espiritual e retorna, e descreve o que viu por lá. Aí ele vai dizer que, no caso, ele vai dizer que as injustiças cometidas, pessoas prejudicadas, as almas injustas pagam uma pena do que fizeram em vida, a fim de purificar a sua alma. Então, Platão, discípulo de Sócrates, dizia que o poder da virtude era tal que teria repercussões para além da própria e ilimitada vida de um indivíduo, ou seja, depois da morte. É assim que retoma o tema da imortalidade e relata um mito, figura literária muito usada na Grécia Antiga. Esse mito é vulgarmente conhecido como purgatório, pois representa para alguns interpretadores um nível intermediário entre o inferno e o céu. Essa figura aí, gente, é a figura desse caminho que é feito até ao reino divino. Aí, se eu não me engano, são as parcas, se eu não me engano o nome, fugindo aqui agora, do mito grego, que são aquelas... são como que um portal entre o nosso mundo e o mundo espiritual. O Er vai até lá, obtém informações e nos traz informações sobre a imortalidade. E a teoria da reminiscência, que é a lembrança, são as nossas lembranças, né? Aquilo que a gente traz conosco, que nós vamos relembrando na medida em que nós, enquanto alma, voltamos a este mundo. Então, o corpo é como esse que traz cativo a alma. Então, aí é na figura aí do professor Tiago, né? Ele vai colocar o corpo ou os sentidos, que é o conhecimento sensível, alma ou razão, que é o conhecimento intelectual, e que cabe ao homem usar nos sentidos
apenas como forma de chegar ao conhecimento das essências, para alcançar o que é em si e superar os enganos da opinião, e com isso evoluir pelo processo da metempsicose, da reencarnação, né? Então, a reencarnação, nós trazemos as ideias inatas que já estão em nós, que trouxemos do mundo espiritual, e através da reminiscência, do relembrar. Então, é aquela questão que, né, na medida em que a gente sai da infância e vai até a juventude, nós estamos relembrando aquilo que já somos, e aí por isso que muitas vezes, enquanto adolescentes, nós trazemos o homem velho, que surge em conflito com as ideias novas que nos são transmitidas através dos pais, surge o conflito de gerações, porque nós estamos trazendo a nossa personalidade, aquilo que somos, para o cenário da vida nos dias de hoje. Okay? O slide aí finalizando, né, falando sobre corpo e alma, sobre a alma concupiscente, que é aquela que satisfaz com os prazeres, a alma colérica, ou irascível, e, por fim, a alma racional. As características de cada uma aí, né? O irascível é defender o corpo contra as agressões, os nossos instintos, a agressividade. E a alma racional, é o conhecimento na forma de opiniões e percepções. Sugiro também aí dar uma lidinha na apostila. Ok, gente? Aí terminei em cima da hora, deixa eu deixar. É bastante coisa para falar numa aula só, tá? Platão. Então, é aquela recomendação de sempre. Dá uma lida na apostila, uma pesquisa a partir dessas indicações que a gente dá, mas eu acho que deu para dar uma boa visão e da semelhança que tem as concepções platônicas com a doutrina espírita. Por isso que nós somos, né, de origem platonista. Nós somos os neoplatônicos, vamos dizer assim, ok? Dos dias de hoje. Ok? Obrigado aí pela atenção de vocês todos. Comentários? Final? Pergunta, tem só uma conclusão para ser feita, né? Passei rapidamente os últimos 2 slides, gente. Eu peço para vocês, então, dar uma lidinha na apostila. Eu vou ler a conclusão para vocês. Então, na conclusão do livro, diz assim, ó, Platão antecipa o que hoje é fundamento da doutrina espírita, ou seja, a imortalidade da alma. E mais, estabelece o esquecimento na ocasião do encarne. Ele ainda cria a figura do demiurgo, o grande artesão que criou as almas perfeitas, enquanto os deuses menores criaram as coisas materiais. O demiurgo seria para nós o Criador, o nosso Deus. Para Platão, o mundo das ideias é um mundo perfeito e imperfeito. É um mundo sensível. Faz assim do mundo das ideias o mundo das almas. A doutrina espírita trata como sendo o mundo espiritual. Poderíamos, sem muita pretensão, afirmar que Platão seria o precursor das ideias espíritas. Ok? Eu desculpei um pouquinho a voz, tem a dificuldade um pouco da aula de hoje, e estou à disposição para tirar até dúvidas. Sobre imortalidade da alma, leiam o Fédon, e o mito de Er também é uma recomendação aí para vocês. Tá bom? Carlos, algum comentário? Ok. Quem gostaria de fazer encerramento? Estaria inspirado aí? Está conectado com o mundo das ideias, né? Com o mundo das ideias, um mundo superior, sensível, inteligível.
Tatiane? Não. Então, vamos lá, quem gostaria? Ninguém? Hoje está difícil. Eu acho que o Platão hoje deu uma assustada na turma aí. Posso fazer a oração final? Posso fazer? Pode ser. Pode, sim. Eu vou pedir licença para todos vocês nesse grupo, que a gente está com uma energia tão bacana, para que a vibração de todos nós reverbere muito e chegue até a minha tia, que está no estado de metástase, né? E para que ela tenha sabedoria neste momento, que Deus deu conforto e fortaleça os meus primos. Então, que neste momento essas vibrações também caem sobre toda a nossa família, de cada um aqui presente, e que nós possamos, durante toda a semana que seguir até a próxima aula, termos discernimento e gratidão pelo conhecimento adquirido, pela amizade conquistada neste momento, e pedir a Deus, nosso Senhor, que abençoe todos. Que assim seja, graças a Deus.